Alô, seguidores da RDK, estamos na segunda parte da nossa conversa com o nosso amigo Rodrigo Conte. Lembrando aos nossos seguidores para curtirem nossa página, né? Lembrarem os amigos para participarem dos nossos grupos, curtir e seguir a página no Facebook, no YouTube, no Instagram e participar do grupo I também. E vamos continuar a nossa conversa, né? Paramos nos juniores. Sim, a gente estava falando da Taça Londrina. Da Taça Londrina. O que aconteceu na época, Lori? Na época, a gente não tinha muito conhecimento, né? Um garoto de 17 para 18 anos, enfim, não tinha muito conhecimento e eu lembro que eu já ia ser pai muito jovem, né? Eu tenho uma linda filha aí de 28 anos e eu já ia ser pai. O que aconteceu no final daquela Taça Londrina? A Portuguesa me procurou, o Vasco da Gama me procurou e o Atlético Paranaense me procurou, os três times. E aí cada um fez uma proposta. E o que aconteceu naquela oportunidade? O Figueirense também me procurou, só que era tipo assim, não me esqueço dos valores monetários. Era R$200 de salário num, 250 no outro, 300 no outro, e do Figueirense era 500. Aí eu pensei, caraca, moleque, R$500 o salário, vamos voltar aí para 1996, era R$120, então hoje seria, sei lá, uns 5 mil, mais ou menos. Pra época era sensacional, mano. Era sensacional. E eu pensei, não, vou para Santa Catarina, pertinho de casa, né? Que se eu voltasse no tempo hoje, eu ia escolher o time com melhor estrutura. Sim. E eu fiquei 3 meses no Atlético Paranaense. E daí de lá eu fui pro Figueirense. Eu acabei não ficando no Atlético, daí eu fui pro Figueirense. Mas essa passagem pelo Atlético, ela também me deu bastante relacionamento. O que aconteceu na época que eu fui pro Figueirense? O Asmus veio aqui e comprou meu passe. Isso foi em 97. Pagou R$20 mil na época, né? E eu lembro que a negociação foi o seguinte: não, ele não comprou teu passe, ele deu 20 mil pro Lajadense e nós demos o teu passe para ele. Em garantia. Em garantia. E, inclusive, antes que ele deu meu passe pro senhor, né? Você pode contar essa história ou não? Pode. Foi feita uma negociação, né? Tu tinha que receber, enfim. E quem sabe, né, Maurício, se tivesse pego meu passe, a gente não ia ter um... Porque olha só o que aconteceu. De repente, até se eu tivesse no ramo do futebol, ainda tinha dado um negócio, né? Mas, Lori, olha só o que aconteceu. Aí eu cheguei em Santa Catarina, é um futebol que não tem a mesma pegada aqui no Rio Grande do Sul e era muito mais parecido com o meu jeito de jogar. E eu cheguei lá e no primeiro momento estava tendo catarinense, eu não tinha mais como jogar no profissional, então eu fui pro júnior e foi ali que eu me destaquei. Por quê? Eu estava com uma pegada de profissional, com uma preparação de profissional e fui jogar na base. Então eu treinava com o profissional e descia para jogar na base, treinava no profi e descia para jogar na base. E aí eu me destaquei, acabei fazendo gols e lá, fazer gols no clássico especialmente, fiz 2 gols na ressacada. Então você jogar na ressacada é que nem jogar um clássico Grenal na arena, né, ou no Beira-Rio, né, jogar contra, enfim. E eu lembro que tinha um comentarista da RBS local lá, que ele fez um comentário, né? Pena que a gente não tem, esse comentarista está vivo, só não esqueci o nome dele. Que ele falou assim, anotem esse nome, né? Assim, mostraram os gols. E aquilo ali despertou o interesse, daí começa a vir empresário de Joinville, empresário daqui, empresário dali, empresário de Floripa, aí vem todo mundo atrás do cara. Isso em 96, estou te falando. E aí, meio que me esconderam, assim, tipo assim, não, deixa ele quieto, meio que me isolaram para mim não ter contato com ninguém. Aí eu joguei ali as fases decisivas do Júnior e fui para a Série C. Quando eu cheguei na Série C, no terceiro jogo eu entrei, nós ganhamos de 4-2, eu fiz 2 gols. Aí não tinha mais como segurar, porque eu estava voando, estava super bem, não tinha mais como segurar. E aí o Figueirense fez uma proposta para o Lajadense na época, né, que era o detentor do meu passe, tem que falar com o seu Asmus. E eles fizeram a seguinte proposta: R$100 mil, estipula o teto do passe dele. Por quê? Porque se a gente promover o guri e vender a 150, nós ganhamos 50 e ganha 100. E o Asmus disse assim, não, nenhum jogador meu tem passe fixado abaixo de 1 milhão. Ele fez isso comigo, ele fez isso com o Márcio Rano, Atlético Paranaense, ele fez com 3 jogadores. Aí o que aconteceu? O Figueirense disse assim, olha, se tu resolver o impasse lá com o teu empresário, a gente vai te botar a jogar. Se não resolver, tu não vai jogar mais. Mas o treinador, na época,
treinador era o Sérgio Cosme, ele acabou me colocando para jogar alguns jogos, né? Não tinha como, cara, o cara se destaca numa partida, como é que vai ter oportunidade? Então eu joguei algumas partidas. Mas com o tempo eu vi que o carreira dele foi esfriando. E aí a gente começa a descobrir os bastidores do futebol. Por que um cara bom de bola, muitas vezes num time grande, não aparece? Daqui a pouco, quando tu vê, ele vai vendido, ele vai para não sei aonde. Aí são os negócios do futebol. E eu acho que o Figueirense não estava errado. Não ia ser barriga de aluguel para o empresário, que não tinha contato. E o Osmus, daquele jeito dele, falecido Osmus, né, que para mim ele não me oportunizou nada, bem pelo contrário, só me trancou, né. Então, ele também tem um negócio dele, né, é ex-presidente do Inter, lidando com milhões e para mim aquele momento ali foi um momento muito ruim ter um vínculo com ele. Sim. E aí tu ficou lá, Fiquei lá, terminou 97, aí eu voltei para cá e aí o Poleto montou, queria montar um time barato para reativar a Avenida, porque a Avenida estava há muito tempo já no ócio, né? E tu ainda era vinculado ao Lajadense? Sim, eu fui emprestado do Lajadense para a Avenida. Então, em 98, 97 já o seu Ruaro tinha assumido, né? Eu nunca tive grande vínculo com o Ruaro, então, mas ele nunca me liberou, mas ao mesmo tempo assim, nunca me aproveitou, né? Então, no início de 98 eu fiz uma pequena pré-temporada aqui com o Guidini, né? E aí fui para a Avenida. E lá a gente subiu a Avenida naquele ano, né, em 98. Nós temos uma história bem bacana que nós ganhamos 11 partidas consecutivas. 11 partidas consecutivas. Inclusive tem uma revista Placar, no qual eu apareço, assim, um quarto de página. A revista Placar, para quem não sabe, é uma das maiores da América, né, no ramo esportivo. E ali do Avenida, então, tivemos um ano bem bacana. E aí, em 99, foi um ano que eu disse, vai ser o meu divisor de águas. Ou eu paro de jogar, né? Ou eu vou pegar o meu passe e vou pro mundo. Então, eu joguei a Série B aqui, no Rio Grande do Sul, e já com 5 rodadas já tinha 4 gols, estava super bem, estava bem maduro, assim. Eu joguei no São José e joguei no São Paulo, joguei 2 times, né, no São Paulinho de Rio Grande. E aí eu cheguei no Lajadense e disse o seguinte, cara, eu quero o meu passe, senão eu vou buscar meus direitos. E por incrível que pareça, assim, o Osmar disse, liberou de boa. Ele liberou numa semana, na semana seguinte eu estava em São Paulo. Por quê? Porque eu mantive um bom relacionamento com alguns empresários. E eles disseram o seguinte, se tu pegar o teu passe, a gente entrega na semana seguinte. E na semana seguinte eu estava em São Paulo, foi onde eu fiquei por 2 anos. Né? Fiquei lá 2 anos, joguei no Rio Branco, joguei na Ferroviária e joguei no 15, né? No 15 jogos, são 3 times, bem fortes, com bastante estrutura. E foram anos maravilhosos, né? Porque, com exceção da Ferroviária, que hoje está bem, mas que na época não pagava ninguém, né? Um caminhão de dinheiro para receber deles, os outros eles pagavam em dia, tudo certinho. Foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. E aí eu fiquei depois eu joguei mais 2 temporadas, uma no Nordeste e outra em Santa Catarina novamente. Eu voltei para cá. E quando nós chegamos ali no final dessa temporada aqui em Santa Catarina, o que aconteceu? Nós fomos fazer um amistoso contra o Avaí. O que eles fizeram? Um amistoso para o empresário italiano ver jogador. Só que eles não estavam lá para me ver. Eu tinha, vamos falar de 2002, tinha 24, 25 anos. Eles estavam lá para ver os outros garotos, né? E nós ganhamos o amistoso por 2-0 e eu fiz 2 gols. E aí os caras disseram, queremos esse cara, queremos esse cara, queremos esse cara e tal. E eu já estava na Itália já, né? Já estava lá, né? Minha mente já estava lá, só que eu não saí daqui. Aí eu disse assim, é muita ilusão, muita coisa que tinha por trás de tudo aquilo. E aí eu resolvi ficar por Lajeado. Eu disse, eu vou ficar uns 3 meses aqui em Lajeado, para ver qual é que é. E meu telefone tocava, o pessoal me chamou. Foi o melhor momento, assim, meu, né? Não era o momento de parar. Só que eu já estava meio que desgastado de viajar e tal, ficar por aqui, enfim. E comecei a jogar amador, arrumei um emprego e aí, né, eu acabei fazendo uma transição de carreira e acabei deixando de lado o futebol profissional como atleta, né, mas nunca como
integrante ou como participante, né? Nunca me afastei dos gramados. E aí tu foi para qual setor? Na época, nos anos 2000, estava muito forte o setor da informática, lembra? Então eu trabalhei 3 anos com informática. Eu fiquei 3 anos trabalhando com cursos de informática, que é na área de formação de pessoas, enfim, que é o que eu trabalho hoje, né? Nunca parei de trabalhar com a formação de pessoas, só que mudando o ramo. E na época a informática era bom, né? Eles diziam, se tu não tiver um curso de informática, tu não consegue emprego em lugar nenhum, tu tem que estar atualizado, enfim, né? O que hoje não existe mais, né? Hoje as pessoas já nascem sabendo mexendo com a tecnologia. E nesse período eu joguei futebol amador e também joguei mini futebol, tanto no 7 como no tiricaça. Eu cheguei a fazer aquele triângulo só de 7 tiricaça, aquelas loucuras lá que os caras fazem até hoje, jogar em 3 clubes, jogar no domingo. Eu cheguei terminar o jogo e sair correndo. Eu cheguei a fazer isso, sim. Eu cheguei a fazer isso, porque estava no auge, né? Voando, né? Os joelhos estavam inteiros ainda, né? Eu até estava pensando por que o Rodrigo parou de jogar tão cedo. Eu até achei que tu tivesse tido algum problema de lesão. Não. Eu vou assim, pouca gente sabe, tá, Lauri? Mas como eu fui pai muito cedo, eu deixei uma filha que praticamente cresceu sem ver o pai, né? Então, isso é muito complicado. E aí eu optei por ficar um tempo com ela, né? Então, acabei ficando um tempo com ela e tal. E foi quando sabe quando tá assim, cara, eu comecei muito cedo, né? Eu lembro que com 18 anos eu fui jogar lá em Taquari. O pessoal de Taquari disse, tu é o experiente aquele? Não é experiente, eu já tinha jogado 2, 3 campeonatos, né? Então só que eu tinha 18 para 19 anos, os caras achando que o cara já era macaco velho. Não que a latinha, né? A latinha também não ajuda muito, né? Não, e outra que tu tinha uma estrutura boa, né? Uma estrutura física, né? O pessoal já leva em consideração também. Normalmente tu vê, um guri de 18 anos é um guri franzininho, mas tu era mais avantajado. Sim. Mas esse negócio tu tocou num assunto que esses dias, quando eu entrevistei o Jura, a gente comentou também, é que na nossa época, eu já fui um pouco antes, era muito difícil da gente ser valorizado, né? Por exemplo, eu também, na época, eu sei que eu fiz um trabalho bom na minha área, tanto que eu recebi convites. Eu recebi convite da Chapecoense, São Luís de Juí, na época estava bem, o Ipiranga de Erechim. Só que não valia a pena. Tu tinha que deixar família aqui, tu tinha que deixar tua casa aqui, aí tu ia para lá para ganhar pouco, sabe? Não valia a pena. Hoje, o cara que faz o que eu fazia na época, que hoje, na realidade, nos clubes tem 3, 4 fazendo, né? Mas os caras ganham fortunas. Na minha época a gente não ganhava nada. A gente trabalhava muito no amor. Então era prejudicial. Não, e na tua época, se fosse trazer para o que tu fazia para hoje, seria a função de um CEO, que é uma palavra bonita, né? Bonita, né? Um diretor de futebol, um gerente executivo e ainda aqui um auxiliar do gerente executivo, né? Mais ou menos por aí, porque você... Eu disse, até grama eu plantei. Até grama eu fui tirar num potreiro ali em São Bento. Pegamos uma chuva que quase morrendo, atolado no caminhão. Até isso a gente fazia. E aí quando tinha que fazer contrato, fazia. Quando tinha que programar a viagem, tinha que programar. Então era tudo, né? Hoje não, cada um tem sua função, é bem mais fácil. Né? Ô Loli, deixa eu contar um episódio, tu não vai te lembrar talvez. Vai ser bem breve aí no relato. Em 1996, nós tivemos um jogo contra o São José de Cachoeira. E aí, na época, quem tinha o material esportivo era o Paulo, irmão do Gelson. Sim. E aí nós, todos uniformizados, estreando o abrigo, e o seu Hélio Giovanella disse o seguinte, antes do jogo, vamos passar num velório porque faleceu um jogador laureado do Lajadense. Fomos lá rezar, né? Paramos lá, rezamos, só estava o falecido e a filha. Rezamos ao redor do caixão e tal, o seu Silveira era vivo, ainda que não conhecia a pessoa, e fomos para a cachoeira. Por que me lembra esse fato? Nós fomos no velório, chegamos lá, estragou o ônibus, tomamos 2-0, voltamos, ou seja, nós saímos mortos e voltamos mortos de lá. Né? Em 96 tu estavas nessa turma aí, mas são uma das histórias do futebol que eu me lembro bem. Né? Terminou o nosso tempo, voltamos já já.